Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô amigos, um grande abraço, estamos começando com a graça de Deus mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui da casa Preto no Branco. Preto no Branco impresso já circulando nesta sexta-feira em mais uma edição, 4 anos já fechados e estamos rumando aí para o ano 5. Manchetes locais, regionais, notícias do Paraná e do Brasil, como por exemplo aqui a manchete principal eleita pelo Jadir e pela Ticiane, a nossa editora, diz assim: meu caro vereador Rômulo Quintino e deputado Márcio Pacheco. Os nossos convidados de hoje, vocês já acompanham aí, estão aparecendo para você acompanhar aqui também a nossa conversa. 15 mil empresas em dívida ativa, isso aqui em Cascavel. É uma manchete que retrata uma realidade, meu caro deputado Márcio Pacheco. O senhor, no seu mandato legislativo, já na segunda jornada, tem feito o quê? De que forma tem ajudado nessa questão do empresariado? Que tem muitas dificuldades hoje, pós-pandemia, uma série de situações também na área de custos, o custo do Brasil sempre aumentando. E aí o que acontece? Fica devendo, não paga, e o gestor público hoje, vereador Rômulo, o senhor me corrija depois, ele não pode passar a mão mais na cabeça de ninguém. Ele tem uma regra, o prefeito que está de plantão, que se deveu, foi cobrado e não pagou, não aderiu aos programas, tem que ser colocado em dívida ativa. E aí, seja o que Deus quiser. Satisfação em ter de novo aqui, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, Miguel Dias. Meus cumprimentos aqui também, meu querido amigo o Rômulo Quintino, estamos juntos aí nessa caminhada. Cumprimentar nosso grande, sempre secretário e agora vereador, efetivamente, no município de Cascavel, o Misael, que está aqui nos acompanhando ao vivo aqui também, né? Toda a equipe aí do Preto no Branco, enfim, um prazer, uma satisfação estar aqui. Claro, todos vocês que nos acompanham aí, é uma alegria estar aqui. Pode citar os assessores também, né? Tem uma turma, João Guilherme, o João o Gabriel, né? O Gabriel também está aí, fazendo... né? Para efeitos assim até de eleição, né? Porque estamos em ritmo de simpatias, de ouvir e tal. Não se pode pedir voto para ninguém, mas tem o Leozinho Rigon, nosso diretor, também estaria atento, preocupado. Exatamente, Léo Rigon, todo mundo, né? Nossa Um equipe, abraço para todo mundo aí, né? A gente, como mesmo nesse contexto, nós temos esse contexto de pré-candidatura, né? A Prefeitura de Cascavel, mas não deixamos de exercer o mandato de parlamentar, de deputado, né? Então todo o trabalho nosso, toda a ação, essa pergunta que você está me fazendo, por exemplo, é um trabalho do nosso mandato parlamentar. Então sempre a importância de nós divulgarmos nas nossas redes sociais também, né, o trabalho que a gente desempenha enquanto deputado estadual, que é uma honra para mim estar no terceiro mandato. Muita gente devendo, né, deputado? 15 mil empresas em Cascavel na dívida ativa. Exatamente. No Paraná é muito mais, né? Sim, quero confirmar mais uma vez a minha honra de estar no meu terceiro mandato como deputado. E antes disso, 2 anos como presidente da Câmara, Miguel, e sempre tenho orgulho de dizer que nunca houve uma ação, seja na Câmara ou seja na Assembleia Legislativa, que as minhas ações tivessem contrariado a vontade, o desejo do setor produtivo do Estado do Paraná. Tanto que foi a maior dificuldade que eu tive foi de construir a minha permanência na Comissão de Indústria e Comércio, que é uma das comissões mais importantes da casa, justamente para que a gente tenha esse poder de poder ali tomar conhecimento de perto de tudo que está tudo que está em tramitação na casa, para que a gente possa, além da CCJ, que eu sou membro da CCJ, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, mas também na Comissão de Indústria e Comércio, aparar qualquer aresta que haja que possa trazer qualquer tipo de prejuízo para o setor produtivo. Eu sou um defensor do empreendedorismo, do empresariado, né? Qualquer ação que aconteceu na Assembleia Legislativa, nunca houve uma votação minha que não estivesse alinhado com o setor produtivo. Então, o que fazer não é uma questão que está tão atrelada à Assembleia Legislativa. Questão de carga tributária, de incentivo aos empresários, está muito mais vinculado à chefia do Poder Executivo, seja do Estado, seja do município ou seja do governo federal. Os deputados têm uma limitação, né, do que nós podemos fazer. Agora, o principal que nós podemos fazer é de dar apoio a eles e de não avançar em pautas que possam prejudicar
né, os nossos empresários, que são eles que movimentam a nossa economia, que geram emprego, que geram renda e que têm com certeza o meu respeito em todas as suas ações. É assim que a gente tem se comportado e é assim que nós vamos continuar fazendo. Ainda na esteira da manchete, essa aqui da edição presente do jornal Preto no Branco, então, na sequência, vou questionar o pré-candidato a prefeito do Progressista, aqui de Cascavel, o deputado. Já falou na questão da esfera legislativa. E está aí, combinando com o povo e dando tudo certo, na possibilidade de assumir a esfera municipal. Aí, como dono da caneta cheia. Sim. E aí, evidentemente que pode já nos antecipar se tem algum pré-planejamento, alguma linha de atuação visando ajudar no âmbito do município esse pessoal que está aqui hoje, aparecendo, fechando empresa, demitindo mão de obra, uma situação bastante grave aí. Daqui a pouco o senhor nos já remete a essa resposta. Meu caro Rômulo, hoje o senhor está também no terceiro mandato de vereador. E está hoje também numa condição aí de repente disputar a eleição, não mais para a Câmara, que o senhor já tirou fora do seu projeto político, mas numa majoritária, né? Inicialmente falou-se lá que o senhor poderia ser também um prefeiturável, durante um tempo foi, mas agora fala-se que vai de vice e já tem até um titular nessa majoritária, hoje no campo da possibilidade, que é justamente Márcio Pacheco. A Câmara de Cascavel é omissa em relação a essas situações? Essa questão aqui, 15 mil empresas em dívida ativa, que a Prefeitura está cobrando e tudo mais, lhe preocupa? Obrigado pela sua volta aqui ao nosso podcast. Miguel, bom estar aqui, cumprimentá-lo, cumprimentar o Leozinho, na ausência do Jadir também, está aqui o João, o Gabriel, o vereador Misael Júnior, nosso companheiro, e ver o Luciano aqui, que é um querido nosso há muito tempo também trabalhando. Uma alegria estar aqui, principalmente com o Márcio Pacheco, que nosso deputado, pré-candidato a prefeito. Nós trabalhamos juntos, importante que se diga, nossa história é de longa data. Nós trabalhamos juntos lá na mesa, quando ele foi presidente da Câmara, em 2013 e 2014. Tivemos a oportunidade já de trabalhar junto algumas coisas importantes. E foi uma baita experiência, como diz o gaúcho, ou o mineiro, né, essa expressão popular, de estarmos juntos naquele momento, e o destino sempre nos colocou muito próximos e naturalmente nós não poderíamos, num momento tão importante como esse do município de Cascavel, da cidade, essa história construída, dividir o nosso pensamento. Nós somamos o pensamento. Falando nisso, aproveitando, eu não me aguento, né? Tem gente que diz que foi uma jogada de mestre, que vocês discutiram e tal, o que vamos armar, o que vamos fazer, vamos aparecer juntos, abraçado e tal, que é uma dupla simpática, e de fato é uma dupla simpática. Agora o senhor está nos dizendo que essa relação aí política, dá para dizer assim também, já é lá do ano de que você foi Nós nos elegemos juntos. Primeiro mandato meu foi o primeiro mandato do Rômulo. Isso lá em eu fui o presidente, 2012. Eu fui o presidente da Câmara, o Rômulo era o secretário da Câmara. Então, assim, nós já estamos... Você vai... 2012. 12 anos. 12 anos. Então, só faço esse adendo, porque tem muita gente que acha que foi uma coisa de última hora. Mas não é, né? Nós temos um conhecimento... O senhor tem empresa, né? Nós temos conhecimento. Não está em dívida ativa, né? Mas cara, e aí? Como... Esse é assim, nós pagamos nossos impostos, dá uma mão de obra para pagar imposto, viu? Para uma empresa manter aberta. Eu estou do lado desse pessoal, dos 15 mil empresas em dívida ativa. Por quê? Rapaz, o cara que tem coragem de falar que vai abrir uma empresa, de constituir um CNPJ, começar pagando aluguel, pagando funcionário, só paga. Agora, 15 mil empresas é um número assombroso. E um número preocupante. 15 mil empresas, se nós falarmos que como tem em Cascavel 348.057 habitantes. 15 mil empresas, nós estamos falando de um percentual envolvido diretamente, muito grande de empresas. E mais funcionário, vai a 100 mil pessoas. Tem que buscar esse pessoal e chamar para ver o que tem mais que ser feito. Claro que já foi feito o REFIC, já foi feito monte de situações. A Câmara mesmo já votou isso. Votou, claro, já foi oportunizado. Mas jogar numa lista negra quando o estrago está feito, né, vereador? Jogar numa lista negra é difícil, temos que ajudar sim essas empresas, que puder ser feito só no ano passado, né, Romulo, mais de 5 mil empresas fecharam
Tudo bem que tivemos 10 mil que foram abertos, né? Só que o abrir uma empresa não quer dizer necessariamente que ela vai conseguir sobreviver nesse mundo tão difícil que é do empreendedorismo, né? Então tivemos aí 5 mil pessoas, 5 mil empresas que não conseguiram sobreviver no ano passado, daí num total de 50, hoje temos aproximadamente 55 mil empresas em Cascavel, né? Então 15 mil é um número realmente muito alto, considerando o número, inclusive, que fecha. Quem tem empresa, veja, Miguel, só para concluir a pergunta, assim, caiu no primeiro dia útil do mês, tem que pagar o Vale Alimentação. Vale Alimentação tem que pagar, tem que entrar na conta do trabalhador. Chegou o 5º dia útil, pagamento do salário de todo o corpo. Dia 15, no meu caso, aluguel. Dia 20, agora o FGTS foi para o dia 20 também, né? FGTS, o DAS e por aí vai, imposto arado. Chega no final do mês, tem lá mais um monte de dificuldade que ficou de resíduo do mês. Cara, o empresário é um herói. É isso que a gente tem que buscar apoiar, porque é quem gera emprego, né? Herói também os prefeituráveis, deputado Pacheco, em relação a esse assunto. Daqui a pouco já vamos falar um pouquinho, atualizar a questão da saúde, que também está doente, né? Está desesperador. Não sei se o senhor tem andado por aí, com certeza, e acompanhado a movimentação nas nossas UPAs e tudo mais. Há um negócio assim, de não sei de que mundo, não é de primeiro, nem de segundo, terceiro, de quarto, nem de quinto. Está horrível. Mas e daí? Tem solução para isso? Já está falando em... Das empresas ou Vamos falar primeiro das empresas. Sim. Do seu pré-projeto, do seu pré-plano de governo, porque não é um plano ainda que tem, né? Tudo é pré ainda. Sim. Mas o povo está acompanhando, sabendo o que está acontecendo e de olho naqueles que dizem que vão assumir em março, se ganhar a eleição, com solução. Porque chorar e dizer, não, mas já estava assim o ano passado, as empresas fechando, as filas no UPA, o CMEI estava aí com 4 mil, 5 mil crianças esperando e tal. Isso não vale, não é o que o senhor pretende fazer com certeza. Empresas. Quem pretende ser o comandante de uma cidade do porte de Cascavel ou de qualquer cidade, Miguel, primeiro tem que ter a humildade de saber ouvir. Não tem receita pronta. Não pode vir com receita pronta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem que ouvir quem entende de cada área respectiva. No caso dos empresários, nós temos que ter um respeito extraordinário para com quem pensa não só o segmento empresarial, mas pensa política pública para Cascavel. Quem faz isso em Cascavel é o Conselho do Desenvolvimento Econômico. É o setor produtivo, é o associativismo de Cascavel, que tem uma força, que tem pensado com voluntariado sempre, não ganham nada para fazer isso. Fazem o que fazem por amor à cidade, porque pensam a política pública, inclusive, a curto, médio e longo prazo. E o gestor que se preze, que realmente tenha amor, como nós temos por Cascavel, que queira fazer uma gestão não só ousada, mas responsável, deve ouvir esse segmento para saber o que eles entendem que é o melhor para Cascavel, porque eles não pensam a cada 4 anos. Eles pensam Cascavel de 2050. Então nós temos que ter esse respeito a essas pessoas que estão lá voluntariamente, semanalmente, mensalmente pensando isso. Então o que eles pensam que nós devemos fazer para potencializar a capacidade dos nossos empresários terem mais força para empreenderem mais, Miguel. Uma cidade que tem um empresariado forte é uma cidade saudável. Por quê? Porque quem gera emprego, quem gera emprego é o empresário. Quem gera renda é o empresário. Quem gera maior arrecadação é o empresário. Então, essas pessoas é que vão fazer com que a saúde, a assistência social, o esporte que é atendido pelo poder público tenha condições de sobreviver. Então, o empresário tem que ser tratado com o respeito que ele merece. Uma pessoa que está empregada em uma empresa, se ele, a depender do contexto, ele vai precisar menos do poder público. Se ele tiver condições, ele vai comprar um remédio numa farmácia normal, sem precisar da farmácia pública. Se ele tiver condições, ele vai ter um plano de saúde, vai precisar menos da saúde pública. Vai ter, às vezes, seu filho numa escola particular, vai precisar menos da educação pública. Então, nós temos que valorizar o nosso empresário. E eu, se Deus quiser, e a população me der a honra de ser o prefeito de Cascavel, não tenha dúvida. O empresário vai ser tratado com o respeito que ele merece, nós vamos ouvir quem entende disso, que é o segmento empresarial de Cascavel. Até porque é bem amplo isso aí. Na esfera federal nós temos um conjunto de normas, de leis e regramentos que é soberano. O Estado não se mete, muito menos o município.
No Estado, a mesma coisa. Existem situações, programas e tal, levantamentos relativos ao Estado. Aí o prefeito ele tem que aguardar o que o governador vai mandar. Mas no município... E um contexto importante... No município está o prefeito. E um contexto importante é assim, uma mudança de visão que tem que ter na gestão pública. Muitos gestores, seja de municípios, seja do Estado ou seja da União, é louco por receita, por aumento de receita. Gestão pública vive de aumento de receita para conseguir atender as demandas. Aumento de receita não está necessariamente vinculado a aumento de tributação. Normalmente é o contrário. Quando você aumenta muito o tributo, você arrebenta com uma empresa, você fecha uma empresa, ou a empresa vai para outro município, ou a empresa vai para outro estado. Pensar o aumento de arrecadação está diretamente vinculado ao aumento de venda, de receita. Ou melhor, eu falei receita. A gestão pública, normalmente os gestores estão preocupados com o aumento de arrecadação. Arrecadação. E pensam que aumento de arrecadação está vinculado diretamente ao aumento de tributação. Aumentam tributos. Quando você aumenta o tributo, não necessariamente você vai aumentar a arrecadação. Você pode fechar a empresa, você pode fazer com que a empresa vá embora. Você tem que trabalhar o aumento de receita. E às vezes o aumento de receita é justamente diminuindo a carga tributária para que a empresa tenha condições de se implantar naquela cidade. Encerrando essa questão do empresariado, não sei se o Rômulo quer complementar, mas eu entendo que o senhor pretende então buscar a conversa, o entendimento com o pessoal do setor para se informar do que pode ser feito em nível municipal. É evidente. A esfera nossa não, agora faltam 5 meses. Estamos maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses, mais um pouquinho de abril que falta, mais uma semana de outubro. É pouco tempo para fazer toda uma gestão dessa questão e começar a definir normas. O senhor tem algum planejamento em relação a isso? Quando é que vai falar com o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, que é no mesmo diapasão do empresário? Quando vai falar com o pessoal do esporte e tal? Daqui a pouco o senhor nos fala e a complementação, se quiser, ainda sobre o empresário. Sim, eu fui criado atrás do balcão, Miguel, criei. Mas não foi na Pernambucana, né? Porque não. Foi sempre todo mundo em fala empresa que própria. É na Pernambucana. Não foi na Pernambucana. Lá em Santa Lúcia, capitão, não tem Pernambucana. Aí, se não poderia ser nada contra, né? Eu fui criado atrás do balcão. Desde criança, farmácia, loja, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. E me dá uma tristeza muito grande, cara, quando eu passo na cidade e vejo as salas para alugar. Por quê? Cada empresa que fecha, Miguel, é um sonho que morreu. Sabe? Porque a gente já passou tanto por isso, assim, quem conhece a gente sabe, a gente já teve tanta dificuldade, quebrava, coitadinha da minha mãe lá, dos meus irmãos, dívida, não dava certo, e parcelava, pagava, e lutava de novo, e vai lutando, estamos até hoje lutando. Mas assim, tem muitas histórias de pessoas que trabalhou 10, 15 anos numa empresa, fez o acerto, recebeu tudo, foi e abriu um sonho, que é abrir uma porta de um comércio, de alguma coisa. E não aguenta muitas vezes por falta de algum incentivo. Claro que tem a questão da economia nacional também, né, que é um dificultador gigantesco, mas nós precisamos manter esses sonhos abertos, né, e fazer todo o esforço para que isso continue vivo. Muito bem. Deputado, o senhor já tem o chamado grupo, aquele que falam assim, não é comitê de elite, nem o núcleo duro, são os notáveis. Falam muito. O senhor já tem os notáveis que estão lhe ajudando, vão lhe ajudar, amanhã ou depois, na hora certa, vão dizer aqui, candidato Pacheco, estivemos estudando e tal, é isso aqui que vamos discutir com o senhor. Ou ainda não começou isso? Não, nós já temos os notáveis? Temos alguns, dizendo, né? Nós temos muitos, graças a Deus, Miguel, nós temos muitos notáveis, né? Mas para esse tipo de situação tem que ter um grupo fechadinho, definido, né? Eu entendo o que você está falando, mas nós temos que destacar os notáveis anônimos, né? Os notáveis que estão defendendo a gente aí, meu irmão, a unhas e dentes, para desfazer mentiras, para levar a verdade, para falar o quanto o nosso projeto é comprometido com a cidade de Cascavel de verdade, de corpo, de alma, pensando no futuro da cidade que a gente ama. Muitos amam Cascavel porque tem o orgulho de dizer, olha, eu sou de Cascavel, está aqui no meu registro, eu nasci aqui em Cascavel, eu amo essa cidade. E outros, como nós, amamos essa cidade, Miguel, porque nós um dia decidimos vir para cá. E aqui nós fomos acolhidos com tanta hospitalidade, né, que é o que diz o hino de Cascavel, né? Cascavel é uma cidade hospitaleira. Aqui os nossos sonhos
se tornaram realidade, Romulo. Aqui nós somos acolhidos. Aqui eu me elegi deputado estadual 3 vezes. Aqui eu me elegi presidente da Câmara, vereador de Cascavel. Aqui eu me tornei policial federal. Aqui eu me formei. Aqui eu me casei. Então, esse amor que eu quero retribuir a Cascavel. Então, quando a gente pensa, essa que você perguntava antes, Miguel, o que é que nós podemos fazer, os notáveis, né? Os notáveis, nós temos esses notáveis que vão nos ajudar a pensar o plano de governo, a organização da campanha, a organização dos nossos vereadores. Mas eu quero destacar aqui esses notáveis anônimos que não estarão necessariamente nesse núcleo duro, mas são pessoas que têm tanto valor quanto essas pessoas que estarão pensando esses no aí futuro que de o senhor Cascavel. fala estarão esperando para saber o que vai ser feito em favor deles. É o que eles, evidentemente que eles estão fechados com o senhor e com o Rômulo ou com qualquer outro candidato, na expectativa de um voto certo, de um programa eficiente, competente, como queiro adjetivar, a partir do 1º de janeiro. Na saúde, aproveitando a deixa. Eu só queria. O Conselho Municipal de eu só Saúde queria concluir tá só queria concluir, Miguel, que você perguntou antes sobre o que nós vamos, se vai dar tempo, quando nós vamos começar a fazer. Eu penso a organização do nosso projeto sempre de maneira organizada. Eu tive um tempo que eu tive uma dificuldade grande e graças a Deus se resolveu, que foi para resolver a nossa questão partidária. Essa já foi. Então, estava concentrado nisso. Certo. Depois nós tivemos aí agora, até agora dia 6, que aliás me dá a honra aqui de estar filiado no nosso PP, o Rômulo Quintino também, o Misael Júnior que está aqui. Nós tivemos uma concentração total para mostrar às figuras que querem ser vereadores de Cascavel que o PP, que o PMB, que é um partido que está fechado com a gente, é um excelente ambiente para se elegerem vereador. E trouxemos 2 chapas cheias, 44 vereadores, nomes grandes, né? Temos hoje, nesse momento, com o Misael na Câmara, a maior bancada de Cascavel, nesse momento, é do PP. Rômulo Quintino, Misael Júnior, Pedro Sampaio, líder do governo, o Valdecir Alcântara e o policial Madril. Então esse tempo foi esse tempo de concentração e muitas outras lideranças grandes que nós temos hoje no PP e no PMB. Agora é um outro tempo, é o tempo de organização da campanha, da pré-campanha e depois da campanha, e também, é claro, da construção do plano de governo. Só que o nosso não vai ser construção, vai ser aprimoramento. Por quê? Porque eu já tive a honra de ser candidato a prefeito de Cascavel nas 2 últimas eleições. Não venci, mas fiquei em 2º lugar nas 2. E nas 2 nós tivemos planos de governo que já foram conversados com servidores públicos, com o Conselho de Saúde, com todas as lideranças de bairro. Então, o nosso caso é um aprimoramento daquilo que nós já temos, que já era muito bom. Agora, claro, o tempo passa, tem outras demandas importantes que podemos acrescentar, então nós não teremos a dificuldade de quem está começando, por exemplo, né, do zero, que nunca foi candidato. Então nós vamos ouvir essas pessoas agora nesse tempo de pré-campanha, para na campanha apresentarmos, e olha, esse é o nosso plano de governo, o que nós vamos implementar para Cascavel. O senhor concorda, vereador Rômulo? Concordo, em gênero, número e grau. Contribui de que forma com isso aí? O senhor não estava lá nas outras eleições. Não estava. Mas contribuo com a audiência que nós temos cativa e permanente com o servidor público, com os empresários, como acabamos de falar, com a população de maneira geral. É uma atualização daquilo que o Márcio já falava em outros momentos. É uma atualização, nós temos várias pessoas que chegaram de todos os segmentos, de todos os lugares, que também nos ajudam e contribuem efetivamente com isso. Ontem falava, por exemplo, em uma necessidade gigantesca que tem com o pessoal do ramo de pequenas metalúrgicas e pequenas marcenarias. São pessoas que saíram, que abriram lá no fundo da sua casa. Um sonho, né, Miguel? Que abriram o seu sonho, que está lá trabalhando com a esposa, com os filhos, com um funcionário e tal. Esse pessoal precisa ser visto de maneira com muita atenção, e nós precisaremos naturalmente apoiá-los. Estamos pensando isso já, em ter um espaço específico, com condições de trabalho para todos eles. Até porque está gerando um problema isso, e ele falava, eu preciso trabalhar, Rômulo. Sim. Preciso trabalhar. Só que a minha vizinha está incomodada que eu faço barulho aqui, eu ligo a máquina, dá barulho. Então nós precisamos acomodá-los de maneira digna, com condições, e tocar esse sonho para frente. Agora, os servidores públicos municipais, vereador Rômulo, o senhor sabe, o temos excelente diálogo também, um número significativo de pessoas vinculadas ao município e tal. Uns falam em 8.700, outros falam com os estagiários da 9.000 e tal. Então, isso é um número
muito grande. E falta funcionário em muitos setores também, é uma outra informação que tem aí. Eu falava da saúde, insisto, até perguntei se vocês têm visto as UPAs sobrecarregadas, superlotadas, e tudo que está acontecendo hoje, nesse momento agora, nós estamos aqui nessa sexta-feira, não tem lugar em lugar nenhum no município de Cascavel para acomodar mais doentes do que aí estão. Nós estamos colapsados, deputado. Se essa informação não é oficial, se é preciso que o secretário Miroslav fale, que o João lá da 10ª diga e tal, está na hora deles dizer, falar e escrever para os senhores, e nós sabemos. Não podemos adoecer de jeito nenhum. E aí tem que matar o mosquito da dengue, né? Sim. E tem que cuidar com a saliva dos outros por causa do Covid, que parece que vai ter uma mistura aí, já estão anunciando. Então veja como as coisas se complicam. E aí, como é que se resolve isso? Só um parêntese aí para a gente não fugir desse link aí que você abriu, do funcionalismo público. Aproveitar para agradecê-los, que nós temos em todas as áreas do município, em todas as secretarias, nós estamos conversando com o servidor público, ouvindo, eles estão nos ajudando naquilo que está dando certo, naquilo que precisa ser melhorado. Nós estamos olhando para ele e olharemos sempre com muito carinho e buscando, porque são eles que carregam. Eles protocolaram a pauta 2024, né? Que agora Sim, em 2023 precisa ser, 2024 precisa ser discutida e votada, para que no ano de 2025, então, ela se efetive. De repente, dando tudo certo aí, combinando com o povo, caberá ao pré-candidato hoje, quem sabe futuro prefeito, atender, porque o atual, que é o prefeito Paranhos, sinaliza que com dificuldade vai repassar aquele percentualzinho obrigatório, como é que se chama aquilo, é o repasse da inflação, né? E tal, e a pauta é grande, tem vários itens, né? E aí a situação é hoje de completa desesperança para com o servidor. O senhor já conversou com o pessoal do Sismovel, do Ciprovel, em relação a esse assunto? A pauta está posta, está protocolada no município. O servidor público, Miguel, de Cascavel, tem um valor, como eu disse, do empresário, que é quem faz a máquina funcionar do ponto de vista de arrecadação, é os nossos empresários, que tem que ter o nosso respeito, a nossa atenção em tudo que nós pudermos fazer. Do outro lado da gestão pública está a importância ou o valor do servidor público. O prefeito, ele é eleito para quê? Ele é eleito para atender às demandas da população. Mas quem é que vai resolver os problemas da população? Não é o prefeito. Não é o prefeito que vai lá cortar o galho de árvore. Não é o prefeito que vai lá atender uma pessoa quando ela chega com problema de saúde numa UPA. Não é o prefeito que vai lá dar aula para o filho, que é o bem mais precioso na família. É o servidor público. Então, quando um gestor tem essa visão do valor, da importância do servidor público, as coisas funcionam melhor. E eu digo isso, Miguel, com duas razões muito simples. Primeiro, eu tenho a honra de, nesse momento, acho que ser o único pré-candidato a prefeito de Cascavel, que ostento com muito orgulho a honra de ser servidor público há 27 anos na minha vida. Eu entrei na vida pública no dia 22 de maio de 1997 na Polícia Militar. Depois, quando saio da Polícia Militar, entro para a Polícia Federal, onde sou servidor público federal até hoje. Estou na política, mas sou policial federal de carreira. Então, e o servidor público, Miguel, ele tem uma semelhança muito grande. Ele só muda, às vezes, a categoria. É médico, é enfermeiro, é policial, é servidor, é guarda municipal, mas o sentimento é muito parecido. Se ele está se sentindo valorizado, ele transmite essa valorização, esse orgulho, essa autoestima para quem ele está atendendo. Se ele está triste, ele está deprimido, está sendo mal atendido, está sendo maltratado, ele se deprime, adoece, pega atestado e ele, de alguma maneira, sem querer, ele não está bem, então não está bem na casa dele, não está se sentindo bem, ele vai, de alguma maneira, transmitir isso para quem é atendido por ele. Então, é um erro não pensar o servidor público esse valor que ele tem, de que se ele estiver bem atendido, ele vai tratar bem, e aí o prefeito vai estar cumprindo aquilo que é o papel primeiro dele, que é de atender bem a população. Quem que vai atender o empresário quando ele vai lá querer um alvará? Não é o prefeito, é um servidor público. Então, essa é uma experiência que eu queria compartilhar, Miguel, e compartilhar também a experiência que eu tive. Não, mas o fato de ser servidor não quer dizer que o Pacheco vai ser um bom gestor para o servidor público. Então, vamos ter uma experiência concreta. Eu fui o presidente da Câmara de Cascavel, junto com o Rômulo Quintino, onde, à época, o orçamento da Câmara de Cascavel era de 17 milhões de reais, orçamento maior do que muitos municípios ao redor de Cascavel.
Então ali eu fui um gestor público, que aliás tive a honra, junto com o Romulo, com o Gugu Bueno, que ajudava a gente a ser a mesa diretora, de ter as minhas contas aprovadas pela primeira vez na história por unanimidade, pelo Tribunal de Contas e sem ressalvas. Foi a primeira vez que aconteceu isso. E depois, o servidor público é o nosso assunto aqui. Se alguém tem dúvida de como que eu cuido, como que eu trato do servidor público, tem que ir lá na Câmara de Cascavel e perguntar aos servidores efetivos da Câmara, que estavam lá em 2013, 2014, como que eles foram tratados por mim. Por mim como presidente da Câmara, com o Romulo como secretário. Então, as pessoas lá vão ter uma leitura. As demandas que chegavam a mim naquele momento, Miguel, praticamente todas aquelas que estavam ao nosso alcance juridicamente e economicamente, evidentemente, de atender, nós atendemos. Porque eu tenho esse valor e a Câmara funcionou tão bem que nós tivemos as contas aprovadas, diminuindo de 9 diretorias para 2 diretorias e a Câmara funcionou tão bem ou melhor do que antes. Então, essa experiência minha de como servidor público, saber como o servidor público sente, como ele pensa, e ao mesmo tempo essa experiência na prática de como que eu cuido do servidor público quando tenho esse poder na mão, é o que as pessoas devem avaliar. Então, o servidor público, nós vamos conversar no tempo certo para aprimorar o nosso plano de governo, que já era bom nas gestões anteriores, nas eleições anteriores, para pensar ele com respeito que ele merece. Você passaram 8 anos a princípio, não vamos nos espichar muito na conta, né? Fazem 8 anos aí que a administração municipal é a mesma e tal, e existe todo um estudo que os servidores fazem e reivindicam relativamente até a atualização de tudo isso que o senhor fala e remete ao seu último plano de governo aí, e é necessário uma atualização. Rômulo, você na Câmara, Vossa Excelência, o senhor como queira, se manifesta muito duramente em cobranças em determinados nichos aí da questão pública. Não vamos aqui dizer que o senhor vai bater no Paranhos, ou vai xingar o Ratinho, ou vai achar que o Lula vai achar, depois eu vou perguntar do Lula, está no lugar errado, fazendo tudo errado. Mas é o seguinte, se numa gestão, e no caso de reeleição, e podemos até projetar isso para frente, se o deputado Pacheco chegar lá, de repente vai querer mais 4 anos, não sei como é que vai estar essa questão da reeleição. Mas não é isso que eu quero dizer o seguinte, os gestores precisam fazer, Rômulo, e precisam dar respostas ao funcionalismo e tal, para que não se acumulem as coisas para os outros que vêm pela frente. Porque uma coisa que, se vocês formarem uma dobradinha e lá na frente estiverem no poder, não vai poder chegar e dizer aqui, olha, Miguel, que eu quero dizer que nos últimos 10, 12, 15, 16 anos, os antecessores não fizeram nada. Então, por isso, hoje nós temos uma carga ruim, pesada e tal, para resolver. Por que o senhor faz essas críticas, assim, de cobrança, de mais efetividade na questão? Porque o prefeito A, B ou C diz assim, eu tenho X dinheiro, ou eu atendo a reivindicação do funcionalismo, ou eu faço um CEMEI novo, ou eu faço uma escola nova e tudo mais, porque para as duas coisas não tem. Como resolve isso? Eu sou porta-voz da população, Miguel. No meu papel de vereador, sempre foi de porta-voz da população. E é meu dever exprimir aquilo que não anda bem, deixar claro aquilo que não anda bem. E em alguns casos, isso é muito notado, é muito claro que gritante, não anda bem. Em função dos fatos. Gritante, eu ouço as pessoas. Estamos falando de política, né? Eu estou no meio das pessoas e, naturalmente, eu preciso ser o porta-voz delas. E quando a gente se reporta a determinados locais que não vão bem ou que precisa ser corrigido alguma coisa, tem alguns motivos. Alguns motivos. Primeiro, existem alguns secretários que têm lado de convicção diverso do meu, diferente do meu. Naturalmente, a gente não concorda, né? Diga-se, por exemplo, a Secretaria de Educação que tem as sérias ressalvas. Pois eu já ia falar aqui, a professora Márcia Você está com vontade de perguntar, eu já estou te ajudando. Não, que o senhor fala o nome dela quando o senhor vai à tribuna. Sim, já estou então te aí não é nem já, vontade de perguntar, o senhor já critica, né? Sim, não, por quê? O senhor não é um dos vereadores, tem mais satisfeito com a condução da política educacional no município, vamos dizer, sem citar nome, né? Acho que o senhor não tem nada contra a Márcia, nem contra ninguém. Pessoalmente não, contra ninguém, mas o que ela é extremamente flexível de um lado, ela é muito dura de outro lado. São 2 pesos, 2 medidas sempre. 2 medidas sempre. Outros, por questões partidárias, ele prefere atender melhor A do que B.
Faz parte No também. caso, secretário, diretor, que de repente estava lá, que nem o Misael estava, Faz na parte. Secretaria Especial de Cidadania, Atenção à Mulher e Política Especial de Drogas, né? Um negócio Faz parte. fantástico e um trabalho. Mas de Faz repente parte. agora ele está pré-candidato de novo a vereador. Faz parte. Isso são posicionamentos individuais de cada um. Aí acontece o seguinte. Às vezes se concorda e às vezes discorda. Isso é natural. E quando se discorda, fala. E quando concorda, também temos o mesmo posicionamento e Mas não é nenhuma o prefeito dificuldade que em tem que concordar. alinhar isso aí, não é ele que tem que dizer, senhoras e senhores, nós temos que ir por aqui, me ajude. Tem coisa que nem o prefeito resolve. Não consegue? Não consegue. Aí as coisas entram numa discussão mais calorada. E quando chega no calor extremo, aí tem que intervir. Enfim. Mas isso faz parte da naturalidade. Agora sim, precisamos ouvir as pessoas. E e é isso que eu iniciei a resposta. Sou porta-voz das pessoas. Mas o que eu vi tem que começar a resolver, Quando as vereador. pessoas dizem... Tem muita eu gente tenho que fala replicar. muito tempo sobre certas coisas aí e elas não acontecem por N razões, administrativo, falta de dinheiro, prioridade, uma pandemia e tudo mais. Mas o problema vai avolumando e vai chegar até o próximo gestor, com certeza, né? naturalidade. Deputado, o senhor prefeito vai escolher o secretário como? Vai fazer vestibular, vai fazer sorteio e tal, porque pessoas não vão faltar, interessados. Partimos dessa realidade, que não muda. Muitos interessados. Mas, de repente, para escolher, vai ter que ter um critério, né? Olha o que o vereador está dizendo. Pelo menos 3 critérios, Miguel, farão parte das nossas escolhas. Primeiro deles, é evidente que eu vou ganhar com os meus aliados e vou administrar com os meus aliados. Não é? Pode ter alguém diferente que não tenha sido aliado? Pode ter. Nós não temos problema de ter alguém que não tenha sido aliado. E aí vem os outros 2 critérios. Tem que ser qualificado, capacitado para aquele cargo que ele deseja ou que nós desejamos. Não é possível fazer uma gestão pública da importância do tamanho de Cascavel só com amigos políticos, só com visão política. Tem que ter a visão política, tem um lugar onde a política é importante, mas a capacidade técnica tem que nortear a escolha do secretariado de Cascavel. Não pode só porque é meu amigo, não pode só porque não. Tem que ter capacidade técnica. E às vezes nós vamos encontrar capacidade técnica numa pessoa que às vezes não necessariamente esteve aliado conosco. Nem seja do seu grupo de apoio da eleição. Pode ser. Mas é claro que o nosso grupo tem que ter também essa liberdade de poder nos ajudar, Sim. Inclusive a dizer, não, nós concordamos que seja o Mas fulano. o senhor não pegaria alguém lá que trabalhou para um outro pré-candidato e tal, Não. teve uma destacada atuação, embora eficiente, profissional, comprovado, Não, com eu acho que experiência não. e tal. O senhor não vai lá buscar ele, né? Não, eu acho que é possível. É possível? Óbvio, evidente. Imagina, se é uma pessoa que pode, de fato, dar o melhor, se é qualificada, se é capacitada para que ela passe, não vejo problema nenhum. Agora, é claro, a prioridade Lógico, claro. serão as pessoas que nos ajudaram na campanha, evidentemente. Agora né? fala assim, E só que- para concluir o terceiro requisito. Ah, sim. De preferência que tenha sido nosso aliado durante essa caminhada, Sim. para nós vencermos a eleição. De preferência não é um requisito Obrigatório, indiscutível, não mas vai ser. é uma preferência. Sim. Tem que ser capacitado para aquela área, seja da educação, Sim. seja da saúde, seja... Tá, tem que ter uma pessoa que saiba o que vai fazer e tem que ser trabalhador. Porque estamos falando de sim. secretário. Vestir a camiseta. Porque tem alguns que às vezes o cara é competente, mas não gosta muito de trabalhar. Não serve. Sim. E tem alguns que gostam muito de trabalhar, mas não são competentes. Então não Certo. adianta também. Então tem que ser, de preferência, que tenha sido nosso aliado, que tenha capacidade para aquilo, que não é só secretário. Tem cargo de direção, tem cargo lá que nem é de direção, que é de terceiro escalão, que desenvolve, às vezes, um trabalho tão importante quanto, às vezes, o de secretário. certeza. Então a pessoa tem que ser trabalhador, executa, né? tem que querer trabalhar e tem que ser capacitado para aquilo. Então, esses são basicamente o que deve nortear a escolha do nosso secretariado. Vereador Rômulo Quintino, o senhor tem carguinho na prefeitura? Tem não, Não tem, não? tem não. Mas e essa questão de carguinhos na prefeitura? Eu Porque acho que é uma faz questão parte. recorrente. Eu viu, não tenho O senhor pro- sabe, né? Que qualquer um de nós aqui pode indicar qualquer um que esteja Sim, obedecendo os é requisitos legais para ocupar um cargo. O senhor sabia disso? Sim. Mas nós indicamos para quem? O prefeito. Sim. E aí o prefeito vai olhar. E é muito decidir. natural, Miguel, isso. Eu Então, por vejo. isso Eu eu não vejo tenho. pecado em- não em é pecado, não. Já vereadores tive. indicarem e tal, né? Já tive, não tenho. Atualmente não tenho. Mas acho muito natural. Você veja.
Mas será que o pessoal não mistura onde eu quero chegar, pressionar depois o prefeito e tal? Ó, eu te ajudei, eu quero os carguinhos aqui, ali, mas assim, é aquilo que o Márcio acabou de falar. O cara tem condição, o cara é trabalhador, o cara esteve trabalhando com a gente no mesmo projeto, que hoje nós temos um projeto. E a partir de 1º de janeiro pode se tornar a realidade. Então, quem fez parte do projeto é muito natural que esteja junto na hora da execução do projeto. Isso passa tanto pelo apoiador, passa pelo vereador, passa pela população. É natural, perfeitamente natural. Você ajudou a trabalhar, você pode fazer parte do governo, desde que tenha condições e realmente queira trabalhar. Encosto não, né? Encosto, ficar lá parado, ficar lá só para receber salário. Fantasma não é. Não tem jeito, né? Agora, se ele ajudou e ele tem condições e ele quer trabalhar, por que não? O secretário Ney Averotti, que saiu do meio ambiente e voltou à Câmara, seu colega na legislatura, foi vereador eleito, se licenciou e foi para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Política ambientalista, é importante dentro do escopo da administração municipal, questão de planos, enfim, arborização, temos investimentos de toda ordem, saneamento e tudo mais, é muito importante a pasta da secretaria. Não pode deixar os terrenos ficar sujos, né? Tem que ir lá, de alguma maneira, resolver o problema, seja multando, seja resolvendo essas coisas todas que nós sabemos aí que acontecem. Agora, pergunta, o ex-secretário Ney, ele não atendeu todos os vereadores, né? Ele não cortou todas as árvores que o pessoal pediu. E aí voltou para a Câmara e tal, tem cobrança aqui e acolá. O senhor é um vereador satisfeito com o secretariado municipal? Tem críticas? Falamos da vereadora, da professora Márcia Baldini, é uma questão mais técnica ali, porque a pasta da educação, a pasta da saúde, tem um rito específico. O deputado sabe disso, o prefeito também. E os prefeituráveis que se atentem, se não sabe como é que funciona o negócio, não é tudo igual, não é botar tudo num vidro e fazer assim. O senhor tem reclamações do atual secretariado? Não. Miguel... Como um todo, né? Não vamos falar especificamente. Você não está falando especificamente, né? Se fôssemos falar especificamente do Ney Averotti, tem meu respeito, um cara trabalhador, um cara que tem meu respeito. Tem gente lá na Câmara que acha que não. Fomos vereadores lá em 2013 juntos, 14, certo. 15, 16, é um baita cara. Só que também ele é um perfil extremamente técnico também, a gente precisa respeitar, tem as questões técnicas. Agora, existem muitos secretários com muita boa vontade, existem secretários mais seletivos, vamos dizer assim, no que diz respeito ao atendimento, particularidade de cada um. Sempre pode melhorar, não podemos dizer, até porque Cascavel, ela cresce muito, certo. As necessidades crescem muito, mas de maneira geral, tem uma excelente relação com todos eles. Deputado, o senhor chegando lá, assumindo, e se o vereador Rômulo for o seu companheiro na chapa majoritária, pergunta antes de eu chegar onde eu quero chegar, o Rômulo e mais ninguém? Já resolveram? Está fechado isso? Favas contadas, que nos engulam, caso tudo dê certo e vocês registrem essas candidaturas, ou não? O Rômulo Quintino, Miguel, é uma das maiores personalidades políticas hoje de Cascavel. Ele está no 3º mandato como vereador. Nas 2 últimas eleições, ele foi o vereador mais votado de Cascavel. Isso não é para qualquer liderança. E na última eleição para deputado, ele fez 27 mil votos no estado do Paraná, sendo 15 deles só em Cascavel. Exatamente. Então, uma liderança que não precisa dar explicações do porquê que ele tem todas as condições para ser vice-prefeito de qualquer candidato a prefeito. Eu acho que até prefeito, se fosse o caso. Hoje o Rômulo não faria feio lá, né? No meu caso, Miguel, além de tudo isso, tem uma questão de um gesto que ele fez. Além de toda essa qualificação que ele tem, que se ele chegasse na boca da eleição e falasse, Márcio, agora eu quero ser o vice, ele teria condições de exigir isso. Sim. Mas ele fez isso muito antecipadamente, sem exigir ser vice. Ah, é? Lá em dezembro do ano passado, ele se somou com o grupo dele, que é um baita grupo, um grupo gigante em Cascavel. Falou, deputado, Márcio, nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos sendo, de alguma maneira, preteridos nos nossos partidos políticos.
nós estamos desamparados, nós temos valores e princípios que são exatamente os mesmos, nós defendemos a família, nós defendemos a vida, nós defendemos o empresário, a propriedade privada, a legítima defesa, enfim, os valores e princípios cristãos, né? Ele é evangélico, eu sou católico, mas nós temos uma mesma fé cristã. Não tem sentido nós continuarmos caminhando separados, eu como pré-candidato e você como pré-candidato. O Romo falou, eu entendo que você, deputado, está num nível já diferenciado, já foi candidato a prefeito 2 vezes, está no 3º mandato como deputado, então é natural que a tua candidatura seja mais natural, né? E ele, então, vem, se soma conosco, sem fazer essa demanda de ser candidato a vice. Até hoje está assim? Até hoje está assim. Mas o tamanho dele, Miguel, e esse gesto que ele fez, não me deixa outra opção a não ser dizer que ele será o meu candidato a vice-prefeito, a menos que nós entendamos juntos, olha, temos aqui uma outra conjuntura política, partidária, nós queremos vencer a eleição em Cascavel. Nós sabemos o que nós queremos fazer por essa cidade. E às vezes para ganhar a eleição você tem que fazer concessões. Né? Às vezes você vai olhar para um outro rumo, vai na última hora vai aparecer alguma conjuntura que nós dois possamos olhar e falar, rapaz, essa conjuntura vai ser determinante para nós vencermos a eleição. E aí o Romulo, se ele assim entender, junto comigo, e não só nós, o grupo todo entender, pode não ser ele o candidato a vice, evidentemente, está aberta essa possibilidade. Certo. Mas não será sem, ele é o da sua preferência, consentimento. Então. É isso que eu quero deixar claro. O senhor prefere ele hoje? Não é que eu prefiro. Nesse momento, ele é o pré-candidato a vice-prefeito do nosso lado. Agora, o senhor está conversando com o Podemos? Sim. O senhor está conversando com o MDB, com o Novo, né, com a União Brasil. E o senhor disse, eu escutei lá na Rádio Massa, com o Valdomiro Cantini, assim mais ou menos. Eu quero dizer que vou atrás do Paranhos para ter o apoio dele no primeiro turno. E repetiu. Não vou, estou indo. E aí eu pensei assim, mas então, dançou o Renato Silva e tal, como é que vai ser esse negócio? Não. Porque às vezes nos remete a esse tipo de declaração, de transparência. Sim. Isso é uma coisa que o senhor não precisava falar, podia ficar quieto. Né? Não, muitos preferem isso. O senhor é transparente nesse sentido, né? E nós estamos vendo o atual prefeito abrindo os braços, as pernas e tudo mais em torno do Renato Silva, que até entrou para o partido PL, onde o Rômulo era, e o Rômulo saiu do PL, agora está no Progressista, e o senhor entrou lá e era lá do Republicanos. Sim. Então essa grande salada aí, né, vai acabar amanhã ou depois se definindo, não vai ficar assim indefinidamente, né? Se me permite, Miguel, Márcio, o nosso projeto é um projeto muito leve. O nosso projeto, o projeto Márcio Pacheco, do Rômulo, do grupo, de quem dialoga com a gente, é um projeto por Cascavel. Sim. Pelas pessoas. Ele não é um projeto do Márcio, não é um projeto do Rômulo, não é um projeto do Miguel, ele é um projeto para Cascavel. Então ele é um projeto leve, por isso que nós não temos dificuldade de conversar com ninguém. Não temos dificuldade de conversar com ninguém. Todos que estejam unidos nessa mesma ideia. Você não acredita, Miguel, mas é uma verdade. O Romulo já chegou em mim e falou, Márcio, viu, o que você acha de fulano ser o candidato a vice? Não vou dar o nome aqui para não... Por que não? Tem que dar. Não precisa, não tem necessidade. Mas ele chegou. Márcio, o que você acha? Ele falou, não, vamos avançar, vamos buscar. Lógico que a composição não é tão simples assim. Então você tem uma ideia do desapego, do desprendimento então, eu dou e da grandeza. O Henrique Mecabô pode ser o seu vice? É um bom nome? Pode Henrique ser Mecabô, que é prefeiturado do Novo. Não só ele, como vários outros grandes nomes nós temos em Cascavel, mas haverá esse entendimento entre mim e o Romulo. O Romulo falou, não, Márcio, eu acho que realmente é importante. Vai ter essa então sintonia. Pode haver essa sintonia. Então assim, mas então, eu acho que essa situação está superada, estou satisfeito com essa resposta. Qual foi a que você fez? Gostaria... Do Paranhos, estava falando, né? Veja, Miguel, nós somos pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Todos, né? Todos. Tá certo. Nós seremos candidatos a partir das convenções que acontecem no dia 15 de agosto. Até lá. E hoje, o prefeito Paranhos, o Henrique Mecabô, o prefeito Paranhos está lá, o Renato, né? Mas assim, a convenção, a definição, e o tempo até lá, né? É muito tempo. O prazo, então, assim, eu não posso abrir mão de deixar as portas abertas e dizer mais. Olha, eu quero ter sim o apoio do prefeito Paranhos já no primeiro turno. Certo. Agora, evidentemente, se consolidar, se confirmar na convenção, o Renato, é natural, é compreensível. Já foi desenhado isso, esse apoio do prefeito Paranhos que ele está declarando para o vice-prefeito. Tem gente que diz que o Renato vai desembarcar
marcada a pré-candidatura dele. Não, isso, eu não Tem gente que diz. Eu não estou dizendo Viu? isso. Agora, pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho difícil. Pode ser acho que muito difícil. o Romulo era Quero perguntar para o Renato. o Aí nessa Romulo cadeira era onde o senhor pré-candidato. Estamos esperando ele aqui. Miguel, o Romulo era pré-candidato. Não é meu mais. irmão. Quem mais? O Alessio era pré-candidato. Também. Não é mais. Hoje, né, o Renato é pré-candidato. Enfim, então assim. Agora, eu tenho que deixar a porta aberta e dizer, olha, será uma honra para mim, uma alegria se nós pudermos estar juntos, inclusive certo. Com o Renato, inclusive com outras O conjunturas. senhor tem conversa o boa com o Renato até hoje? Boa. Ou a conversa é menos um pouco do Não, que era assim, antes? é claro, e tal? claro, Porque foi. vocês, entre aspas, estão estremecidos. Né? Deu ali uns estressezinhos, né, Mizão? Não Então, estão assim, tomando chimarrão sim. toda hora na mesma cuia, né? Não, o chimarrão a gente toma. Até por uma questão. Tomamos não, com menos viu, frequência. Mas o chimarrão gaúcho, todo mundo tem que compartilhar a cuia, viu? Sim. Não tem essa aí. Sim. É, Mas nós compartilhamos a cuia, mas tomamos com agora tem menos a frequência. camisinha também que coloca lá, não tem problema nenhum, né? Sim, Miguel. Não, mas assim, quero... quer dizer assim, nós temos uma relação republicana, uma relação boa, não é uma relação de inimizade. Não temos problema nenhum de daqui a pouco, por exemplo, estarmos fazendo uma composição. Não existe essa rivalidade, mas pelo menos não de minha parte. Havendo uma disputa eleitoral, não vai ser compadrismo, né? Vai ser uma disputa eleitoral focada na questão administrativa, né? Onde o jogo vai ser jogado no sentido dos assuntos, das metas, das avaliações em cima de dados e estatísticas, do que já foi feito, que precisa ser feito, vai demandar do candidato saber o que está dizendo e onde você meteu, né? Eu não ataco pessoas, Miguel, nunca fiz isso. Eu participei das 2 últimas eleições, sempre com 6, 7 candidatos. Eu tenho amizade com todos eles. Porque eu não faço política pequena, baixa, rasteira, de atacar as pessoas, de tentar derrubar as pessoas, de tentar passar por baixo do pano. Não, eu sou transparente. Eu sou transparente e eu discuto ideias. Quem que foi meu maior rival até hoje? O prefeito Paranhos. Eu fui candidato, nós dois polarizamos as 2 últimas eleições. Eu fiquei em segundo lugar nas 2 últimas eleições. O que acontece? O Paranhos, até 3, 4 meses atrás, ele falava, não, o deputado Márcio Pacheco é um dos meus possíveis pré-candidatos a ser apoiado por ele. Né? Então, assim, porque isso é um gesto de maturidade, de grandeza política. Eu soube me colocar no meu lugar da disputa da eleição, onde nós nos enfrentamos com ideias, eu queria ganhar a eleição, ele ganhou, passou a eleição. Eu sou deputado estadual, grande parte não, mas uma parte considerável, Miguel, do que o Paranhos conseguiu fazer em Cascavel, contou com o meu apoio e com o recurso que eu trouxe para Cascavel, inclusive com milhões e milhões de reais. Isso é maturidade política. Passou a eleição, meu irmão, estou aqui à disposição, sou deputado, quero te ajudar no que eu tiver. Então nós não temos nenhum problema, não existe animosidade. De minha parte zero e da parte dele também. Então não haverá nenhum problema se nós pudermos estar juntos aí no primeiro, no segundo turno, enfim, vamos trabalhar para isso. Agora, deputado, o Batatinha parece que é Márcio Pacheco desde pequenininho. O deputado Osiel. E é presidente do MDB, onde o pré-candidato chama Fernando Mantovani. E aí a pergunta é a seguinte, como é que vai ser cobrada esse compromisso que o Batatinha diz que tem com o senhor? Agora, presidente de um partido que tem um pré, como é que faz para atender 2 senhores ao mesmo tempo, né? Se dividir e tal. Já conversaram sobre isso? Como é que tá? Só para esclarecer o povo. Tal como o Rômulo Quintino, Miguel, o Batatinha é uma figura hoje, uma das maiores figuras políticas de Cascavel. Tem condições de ser pré-candidato e candidato a prefeito da cidade. Exerce um mandato parlamentar que tem surpreendido, inclusive, a todos nós pela sua capacidade de articulação, de trabalho, um cara trabalhador. Pensa num cara trabalhador. Transparente. Transparente, não tem meias palavras, sim é sim, não é não, chamou, não, meu irmão, eu não vou aqui, eu vou por aqui porque aqui não confio, não quero, não acredito, enfim. Então um cara transparente. Então, primeiro que é uma honra extraordinariamente grande, Miguel, para mim, para o Romulo, que fazemos parte desse projeto, que o Osiel Luiz esteja falando isso declaradamente, essa possibilidade de estar firme no nosso projeto, como pelo já menos tem até a convenção ele afirma que vai andar com o senhor onde o senhor quiser. Veja, a convenção já é o que acontece, aquilo que nós falamos. Né? O próprio pré-candidato hoje pelo MDB é pré-candidato, Miguel. Pode ser candidato, mas pode não ser candidato. Então, assim, tudo que é pré pode se confirmar, pode não se confirmar. Sim. Então, assim, agora, há de se separar, Miguel, o MDB do mandato parlamentar e do tamanho do Osiel Luiz do Batatinha. Mesma coisa do Gugu. O PSD é um grande partido. Mas existe a figura pública, política do Gugu Bueno que tem a sua vida própria.
tem a vida própria. Então, o Batatinha, ele é o Batatinha que exerce o mandato parlamentar de deputado. Certo. Não tem como você falar, não está tudo num pacote só. Não, ninguém está num pacote só. O MDB é o MDB, o Batatinha é o presidente do MDB, mas tem a sua vida própria, tem a sua responsabilidade eleitoral dos 30 mil votos que ele fez aqui. Então, não há nenhum problema. Se fosse pacote, o prefeito Paranhos queria o MDB com ele no pacote do Exatamente, Renato. não está no pacote. E foi atrás do pacote, mas não deu. Mas não está no pacote. Então não há nenhum problema que o Batatinha, especialmente nesse momento de pré-campanha, declare abertamente qual é a intenção dele. Agora, depois, daí vamos para frente. Né? Outra coisa, o Gugu Bueno dizem que Pacheco, não desde pequenininho, deu um pouquinho mais taludinho, o Gugu Bueno virou apoiador e já dizia-se assim, o Gugu não vai ser candidato, o pessoal falava. Ele dizia que era estava vendo, e agora anunciou que não é mais, está fora da corrida. E sempre foi dito assim, o Rômulo, o Pacheco e o Gugu tomam chimarrão na mesma cuia faz tempo, e na campanha vão continuar. Conversaram também sobre isso ou o Gugu está liberado lá no PSD do governador Ratinho? O Gugu, que alguma vez deu algum alento para o senhor, o governador Ratinho? Muito alento, né? Nessa questão muito da corrida. Muito alento, assim, na corrida. Nós temos que entender as conjunturas políticas, Miguel. Não é o fato de uma pessoa estar ali que ele está contra nós. Não é o fato de uma pessoa aparecer, inclusive no palanque, no horário, na gravação para o candidato X, que ele está contra nós. Não. Existem as conjunturas políticas partidárias que nós temos que entender. Mas, então, é isso que eu acabei de falar do Batatinha do MDB, o Gugu e o PSD. Então, assim, não é o fato de o governador ou de o PSD não estar do meu lado que eles estarão contra mim. Questão política partidária. Nós entendemos que o governador tem aí uma relação muito mais longa com o próprio prefeito Paranhos, por exemplo, do que comigo. Certo. E se ele tomar a decisão de falar, não, o PSD vai caminhar aqui ao lado do que o Paranhos indicar, não quer dizer que o governador está contra mim, nem que o Gugu está contra mim. Aliás, o Gugu é mais uma figura que é nosso amigo, né, Rômulo? Amigo. Nós entramos juntos na Câmara. Eram vereadores lá. Então, assim, eu era o presidente, eu elegi em 2012, o Rômulo elegendo na primeira vez e o Gugu em 2012, primeira vez. Então, assim, eu fui o presidente da Câmara, o Gugu primeiro secretário, o Rômulo segundo secretário. Então, assim, essa nossa amizade é de longa data. Então, não quer dizer que, mesmo que o Gugu não esteja oficialmente no nosso grupo, que ele não estará simpático e dialogando conosco e construindo alguns alinhamentos, inclusive, nos bastidores, que não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é grandeza política, né? É maturidade política. Quer comentar alguma coisinha rápido sobre isso, vereador? Porque eu já quero passar para um pinga-fogo aqui um pouquinho mais intenso aí, já encaminhando para a finalização do nosso podcast. Os senhores têm agenda aí, tem correria pela frente. Algum comentário Passou sobre essa rápido, questão? hein? Sobre essa... Quando veja é uma hora. Faz o tempo. Sobre essa situação do Batatinha e do Gugu, Batatinha um baita cara, como concluí aqui também, transparente, que fala que... Acho que é a política de hoje, né? De falar a verdade, não ficar enganando ninguém, não ficar com carta na manga, esse tipo de coisa. Tratamos isso com muita naturalidade, mesma situação do Gugu. Também nosso amigo, como disse o Márcio, desde 2012, temos um excelente muito diálogo, de forma muito clara, e assim caminhamos. Por que o senhor rifou a Câmara de Vereadores, diz que não vai mais de jeito nenhum, der o que der, a Câmara está fora? Não é que eu rifei, Miguel, essa é uma palavra muito forte. Eu entendo que cumpri meu papel. Eu entendo que já fiz a minha parte, entendo que já dei a minha contribuição, né? Entendo até que a partir do segundo mandato, mas o terceiro mandato veio de maneira natural. Tinha a questão da candidatura a deputado estadual também, que foi muito bem sucedida em 2022. Entendo que já fiz a minha parte enquanto vereador. Temos outros nomes excelentes que estão andando com a gente. Queremos então agora são novos projetos. Como novos é que chama assim? Voos mais altos. Eu não sei te dizer se são voos mais altos, mas são outras possibilidades. É mais importante que o legislativo, que não é igual ao judiciário. Essa são outras possibilidades, né? E tal, né? Mas tem gente que diz assim, mas o Rômulo não deu certo no executivo. Aí eu perguntei para o meu interlocutor lá na Câmara, mas como assim? Não, ele lembra que ele foi para a Secretaria do Meio Ambiente, ficou lá pouco tempinho e já foi embora. Sim. Aí depois foi para o governo do Estado, um posto estadual, então em pouco tempo já foi embora. O Rômulo não se dá bem com o executivo, quer dizer... nós falamos sobre isso num outro momento que estive aqui, e de maneira bem clara, volto a dizer, né? A experiência na Secretaria do Meio Ambiente, a experiência no Estado, eu pedi para ser as duas vezes, não é?
por ouvir as pessoas. Rômulo, naquele segundo mandato de vereador, Rômulo, nós ficamos sem representante na Câmara de Vereadores. É, questão da base, né? O senhor Questão escuta da muito base. o pessoal. Se eu não, se eu Que é não o caso ouvir do as- Misael ali, que se eu- está atrás da é, Câmara. Tudo bom, se eu não Misael? ouvir as O pessoas... Misael também está ouvindo bastante as bases, sempre ouviu, né? Sempre. Se eu não ouvir as pessoas que estão... então por que você não ouvia antes? São bem. situações que são distintas. Deputado Pacheco, vamos otimizando aqui, o Luciano já nos dá sinal ali que nos encaminhamos para o final. A licitação dos ônibus, deputado, vai ficar para o senhor? Eu sempre repito, se tudo der certo, nós estamos falando na condição de pré, mas eu já estou focando, assim, imaginando... Tá profetizando, Miguel. O senhor prefeito vai fazer o que com a licitação dos ônibus? Primeiro. Segundo, licitação do lixo. O atual prefeito não tem mais tempo para resolver isso. Em 8 anos não conseguiu avançar. Nós vamos resolver isso, Miguel, com a transparência, com a honestidade, com a retidão que sempre norteou a minha vida política e a nossa capacidade de gestão. Na hora que os problemas se apresentarem diante de nós, nós vamos nos reunir com as pessoas que vão pensar junto conosco a gestão pública, olhando com um olhar técnico, com um olhar de economicidade para o município, sem trazer uma economicidade burra. Nós não vamos fazer gestão com Isso economia burra. 70% de desconto numa licitação. O senhor lembra disso, não? Aconteceu aqui? Lembro vagamente. Uma licitação, o vencedor deu 70% de desconto. Isso é economia, às E o vezes... critério da licitação qual que é, vereador? É o menor preço. Pois é, mas o menor preço não necessariamente é o melhor para a gestão pública. É. Às vezes você compra um material barato, mas que não presta. Sim, lógico. Você vai jogar fora aquele material. Então nós temos que ter uma economia inteligente, né? Então a questão do ônibus, a questão do lixo, nós vamos priorizar a economia do dinheiro público, mas com o oferecimento de uma qualidade do trabalho, o transporte público de maneira especial, né, Romulo? Sem dúvida. Como que o transporte público é importante para a vida das pessoas, Miguel? Nós temos que priorizar a dignidade das pessoas, O a vereador celeridade Rômulo do... aprovou a compra dos ônibus elétricos. Não. Se o senhor entrar, vai assumir com ônibus elétricos na praça, já vão estar rodando. Sim, nós vamos olhar esses pontos, Miguel, na hora que nós estivermos lá e olhar e avaliar sempre com esse olhar técnico e com um olhar responsável, pensando no melhor para a população e para a cidade de Cascavel. Rômulo, o senhor não acha interessante? A ideia que vem aqui, o nosso podcast é assim mesmo, a gente tem que conversar e falar e não tem problema nenhum. Não acha interessante que essas questões mais polêmicas, mais caras, muito dinheiro envolvido, de repente, se não deu até agora, o prefeito segura e não toma nenhuma iniciativa ainda esse ano. Tem os prazos eleitorais que inibe ali, proíbe algumas coisas, mas daqui a pouco ainda falta mais de meio ano para acabar 2024. Será que não seria interessante ele deixar isso tudo para o próximo gestor? Eu acho que até com base aí nesse período eleitoral que entra, né? Esses contratos mais vultuosos, vamos dizer assim, naturalmente devam ser pensados também de Talvez maneira ele já tenha alongada. decidido Mas isso, nós temos também um claro diálogo com ele e sobre isso falaremos também no momento O senhor é da base ainda? Eu sou do grupo, sempre tive. Tudo até que o final bom, do ano é uma coisa, né? Tudo Ver como é que a política tudo que é viu, bom meu para a caro nossa João? cidade, nós Carlos estamos João, juntos. O vereador é da base, mas é provável vício do outro. O senhor é oposição? Aí é a questão que se deve perguntar. Como é que se entende isso aí? Um prócer do Paranhos me disse assim, não, esse Pacheco é muito esperto. Quem viu ele antes e hoje, meu Deus, como evoluiu e tal. Agora ele está viajando a bordo do governo do Paranhos. Porque vira e mexe, ele diz, não, mais pré-candidatos falam assim, nós vamos seguir, continuar, veja, Cascavel, segunda melhor cidade, o prefeito é o mais bem avaliado, então como é que vamos fazer? Então, o senhor entende que é assim mesmo ou o senhor vai ter DNA próprio lá? Miguel, eu sou o Márcio Pacheco, sempre. Nós aprimoramos a nossa maneira de falar, de ver as coisas, de fazer a gestão pública. A minha maturidade política nesses 12 anos de vida política, evidentemente que não tem como você comparar o início como de todos nós. Sim. Lógico que você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai criando experiência, criando maturidade política. Que tem maturidade política. Agora, as pessoas, os adversários, eles podem falar o que eles quiserem. Lógico. Eles podem falar o que eles quiserem. Agora, isso. eu falo a verdade e falo com transparência. Se o que eu falei aqui não está 100% de verdade, alguém que me prove o contrário. Nós fomos candidatos, adversários aí o Paranhos, mas está claro, é evidente que nós tivemos uma excelente relação.
né? Tanto eu para com a gestão pública, quanto dele também para de reconhecimento disso conosco. Nesse momento ele está, nesse momento, num outro projeto, que não vejo nenhum problema. Agora, você dizer que vai dar continuidade, que é o que nós vamos fazer, a tudo de bom que está acontecendo em Cascavel, ora, se alguém disser alguma coisa diferente disso, está no lugar errado. Certo. Porque se está acontecendo uma coisa de bom, se o Paranhos está fazendo uma coisa boa, eu vou chegar lá porque era do Paranhos e vou mudar. Não, pelo contrário, eu vou melhorar aquilo. Agora, eu tenho o meu perfil, eu tenho a nossa gestão, ela terá o DNA, evidentemente, do deputado Márcio Pacheco, que tem um olhar. Vamos aprimorar o que dá para aprimorar, sempre tem como aprimorar, e vamos consertar, vamos fazer aquilo que não deu tempo de fazer, o que não foi feito por alguma razão, que são demandas gargalos de Cascavel. Agora, dar continuidade ao que está acontecendo de bom é o que nós temos obrigação de fazer, responsabilidade com Cascavel. A questão das grandes obras, deputado, que estão sendo realizadas, o próprio prefeito, quando entrou, teve que acabar algumas que já vinham andando lá da administração anterior, e agora ele sai, e a próxima que vem também vai ter que tocar, porque ele não vai conseguir concluir todo o seu plano de obras nesse segundo semestre de 2024. Não vai dar tempo para isso, por N fatores. Como é que o senhor tratará isso? No bico da legislação, da lei? Obra em andamento, com recurso e tudo, tem que ser continuada? Como é que vai ser isso aí? Tudo o que está em andamento, Miguel, que está feito corretamente dentro da legislação, até para que as empresas tenham essa segurança. Sim, claro. Nós não podemos gerar instabilidade jurídica, instabilidade política na cabeça de quem está produzindo e investindo em Cascavel. Será continuidade exatamente de tudo que está acontecendo, que está correto, evidentemente. E nós acreditamos que tudo que está acontecendo está correto. O que está correto está dentro da lei, tem previsão orçamentária, tem orçamento para fazer, certo, vai continuar sendo feito. Essa é a responsabilidade política e administrativa de quem entrar na prefeitura. Comentário rápido seu sobre a obra na Carlos Gomes. Como é que está vendo isso aí hoje? Tem gente que aplaude, gente que diz que está ruim, gente que diz que pensava uma coisa e a outra. Obra sempre... vai ter sempre, viu, doutor? Obra sempre trazem transtornos, né, Miguel? Aquela, por exemplo, nós temos que reconhecer a importância daquele, por exemplo, daquela duplicação daquele viaduto. Aliás, o viaduto, né, Arlindo Carelli, que eu dei o nome, inclusive, como deputado lá na Assembleia Legislativa, que é uma grande figura realmente, né? Vamos estender, evidentemente, para aquela outra ali da Alexandre Guzmão, onde está saindo aquele segundo viaduto, que ele vai desafogar muito, vai viabilizar muito esse tráfego ali da região sul, que, aliás, tem sido muito penalizada com essa dificuldade de mobilidade urbana, especialmente ali perto da Portal. Nós temos que necessariamente avançar naquele projeto da ligação da Munique com a Valdemar Casagrande, seja com trincheira ou seja com viaduto. Então tudo isso está no nosso radar. Eu quero reconhecer a importância da reforma da Carlos Gomes, sempre traz alguns descontentamentos, né? E assim, se acontecer, se eu vier a ser o prefeito de Cascavel, sempre dá para você às vezes fazer algum reparo, alguma reorganização para que os empresários estejam contentes, para que a população esteja satisfeita. O senhor já sabe se vai pegar uma prefeitura quebrada, falida, endividada ou com folga no Tesouro? Já teve esse estudo ou ainda não? Não paramos ainda, Miguel, para analisar de perto, né, esses números. Mas é evidente, a prefeitura do Porto de Cascavel, ela tem dívidas, ela tem problemas, né? Mas ela tem também uma capacidade de arrecadação extraordinária. A previsão orçamentária para esse ano é de mais de 2,1 bilhão de reais, né? Previsão orçamentária, pelo menos. No ano passado, a arrecadação efetiva ficou em torno de 1,7 bilhão. Então, um bom gestor não pode reclamar do que vai receber. Tem que pagar o que tem que pagar e fazer os investimentos que Cascavel precisa. E nós vamos fazer isso. Recentemente, o ex-prefeito Edgar teve as contas de 2016 aprovadas no TCE com ressalvas sanadas, e na Câmara uma reprovação por maioria de votos. E o vereador Rômulo, que quem sabe, seu futuro vice na futura majoritária, votou a favor, vamos dizer assim, só para colocar um veneninho e tal, né? Afinal, senão não tem nem por que estar aqui batendo guiso e tal. E não bater. Então, o Rômulo votou a favor do Edgar. O que o senhor diz disso? Eu apoio o que o Rômulo fez. Eu respeito quem... Eu não tenho problema nenhum com nenhum vereador da Câmara, graças a Deus. Eu tenho um bom relacionamento. Mas eu não... Respeita e concorda ou só respeita? Não, eu respeito. Respeito as pessoas, não necessariamente as suas ações, né? Certo, às vezes uma ação ou outra, evidentemente, não. A gente debate ideias, né? Sim. Eu concordo, não concordo. Eu acho que o Rômulo, ele teve uma leitura responsável
ética, ele entende que o Tribunal de Contas aprovou, teve ali uma ressalva que, na opinião dele, não justifica a reprovação, e eu estou de acordo com o que ele fez. Se eu estivesse na Câmara, o meu voto seria igual. Você veja que interessante isso, Miguel, até porque você falou no meu nome, deixa eu interferir. Nós estamos em posições políticas contrárias, o Edgar Bueno e o nosso projeto. Nós temos um outro projeto. São concorrentes, na verdade. Concorrentes, né? Projetos políticos diferentes. Mas isso não me dá o direito de, sob a qualquer custo ou a qualquer preço, persegui-lo porque ele não está com a gente. Foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, as contas dele. Certo. Então, foi aprovado pelo órgão técnico. Certo. Não tinha como politicamente eu querer perseguir. O senhor acha que vai para o segundo turno com o Edgar? Já pensou nisso? Está preocupado? Não é no momento de o senhor nem responder essa pergunta? Podemos brincar, podemos fazer à vontade, sorriso, à vontade. Nós vamos trabalhar para ganhar no primeiro turno, né, Romulo? Todo candidato que se preze, todo pré-candidato que se preze, tem que trabalhar com esse foco. Né? O Paranhos ganhou a eleição uns duas últimos no primeiro turno, então é possível, né? Então, no Carelli, lá no Arlindo Carelli. Avô do Nelsinho Padovani. Avô do Nelsinho Padovani. E eu sei que o senhor está trilhando para lá e para cá com o Nelsinho Padovani, do União Brasil, porque quer apoio buscando do o apoio Brasil dele, também. buscando o apoio dele, que é um grande deputado, um grande parlamentar, tem uma história bonita em Cascavel, com o ex-deputado Nelson Padovani também, certo. E a União Brasil tem toda a sintonia para estar conosco, então é a política, né? Vamos trabalhar para... As águas estão rolando com na certeza. Tal da ponte que está lá e firme, a política não vai, a política não cai, né? A água é que passa. Nós estamos firmes. firmes. Os caboclos que nadem bem, ou tem um bom barco, né, para não se afogar e tudo mais, enfim. Abri o programa dizendo aqui nos bastidores que nós falamos com o Rubens Beal, que é coordenador geral da campanha do Renato Silva, sobre alguns assuntos, inclusive reforçando, viu, Leozinho, o nosso convite para o Renato vir aqui. Né? Como já dissemos, ele confirmou 3 vezes e cancelou 3 vezes. O Rubens me disse, não, vim aqui na coluna, você vai entrevistar o Pacheco, o Rômulo, né? Sim, eles vão. Bom, vamos lá. Pergunta para o Pacheco, então, se ele vai nos apoiar no segundo turno. Eu estou fazendo a pergunta do Rubens Bial para fechar. Miguel, eu vou reforçar o que nós temos com a brincadeira, uma brincadeira séria. Nós temos um projeto sério, comprometido com Cascavel, muita gente boa, muita gente importante. Estamos trabalhando para construir musculatura. Estamos construindo musculatura. Temos que ter o mesmo sonho que o Paranhos teve e alcançou nas 2 eleições. De vencer a eleição, por que não no primeiro turno? Então eu não quero, acho que até por dignidade e respeito ao nosso grupo, entrar nesses detalhes. Agora, e aos outros vou responder de maneira objetiva no seguinte sentido. É evidente, Miguel, nós temos que ter uma linha de raciocínio sempre da reciprocidade. Na medida em que nós formos tratados, nós vamos tratar. Evidentemente, não é possível responder essa pergunta se eu vou estar no palco do Renato Silva no segundo turno. Ou ele no seu. Ou ele no meu. Como é que vai ser a campanha? Se no meio, vamos supor, não é o que vai acontecer. Mas na medida da reciprocidade, do respeito, da relação, do republicanismo, de estamos juntos, tal, com respeito, não é tiroteio, nem facada, nem paulada e tal, mas é uma confusãozinha que se estabelece, né? Muitas vezes o litígio vira uma questão maior do que as se no meio da campanha vira uma situação extraordinária, como é que vai se compor isso? Então, a pergunta essa do Rubens é procedente, a resposta não pode ser dada ainda. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu também quero lá na frente buscar, só que isso vai depender do meu comportamento. Se eu tratar bem eles, é possível que eles estejam conosco. Como é que está a artilharia já preparada contra o Edgar? Também outra questão, porque o povo pergunta. Não tem briga, o Edgar e o Pacheco. Não tem artilharia, Miguel. Nós não vamos atacar ninguém pessoalmente. Temos debateremos ideias. Nós sabemos, é claro. Uma artilharia pode ser de festim. Não tem artilharia. Não tem artilharia. Nós temos artilharia para falar bem de nós e do que nós queremos fazer para Cascavel. O nosso foco não serão os nossos adversários. Muito bem. Nós não vamos nos pautar pelos nossos adversários. Vamos nos pautar por nós, pelo que nós queremos pela cidade de Cascavel. Rômulo, encerrando a última pergunta para você. Agora, a artilharia contra o Lula e o governo do PT, de sua parte, é obuses e calibres altíssimos, né? Você não está nem um pouco feliz. Você tem batido. Tiroteio grande, né? 54% da população de Cascavel desaprova. Pois é, tem uma pesquisa aí, né? Inclusive nacional. 54% desaprova da população de Cascavel. Eu estou entre esses que desaprovam. Sim. Não sou só eu, né? Agora, é óbvio, a grande lástima são os prejuízos nas empresas públicas, né, Miguel? Essa é a grande lástima, cara. Tem a ver com isso. Você veja,
Por que que antes estava dando tanto lucro, cara? Aí até Pois final de 2022 com o presidente Bolsonaro, e agora voltou a dar todo aquele prejuízo que já dava, por coincidência, Sim. antes no governo deles. Será que o dinheiro público. a prefeiturável Lília Porto, vereadora, sua colega, vai ter problemas na campanha dela em relação a isso aí? Vai ter que ficar dando muita explicação, né? Vai ter que ficar, o tempo dela todo vai ser dando explicação. Pois é. Por que de todo esse prejuízo. Obrigado, vereador. Até a próxima. Obrigado, Miguel. Obrigado, Preto no Branco. Parabéns pela edição Verdade. 217 do Preto no Branco. Não é fácil, viu? Espetacular. Parabéns. Aí Vocês também são não é heróis. muito difícil, né? Deputado, obrigado pela sua presença. Desculpe que nós prolongamos um pouco aqui. O João está ali preocupadíssimo com a agenda que tem pela frente, mas é assim que funciona, né? E sorte para o senhor. Miguel, eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço. Um prazer estar aqui, falar com a população de Cascavel que acompanha, né, com grande audiência aqui a tua visão política, os teus debates, o Batendo Guizo aí, veneno da política, né? Não é tanto veneno, né? São antigos aí também, né? Eu quero agradecer muito pela oportunidade, a todos vocês que nos acompanharam aí, que Deus abençoe, e acompanhe o nosso projeto, o nosso trabalho nas nossas redes sociais, né? Tamo junto, vamos em frente, que Deus nos abençoe. Obrigado sempre. A todos que estiveram conosco, um grande abraço e até a próxima.